Fala, galera do leilão, tudo bem com vocês? Estamos voltando a gravar aqui os episódios da Universidade de Leilão Imóvel e hoje trazendo uma convidada muito especial para falar de um tema que gera muito medo nas pessoas, né? Então, nada melhor do que trazer uma pessoa especialista que já atuou várias vezes nesse tipo de situação para nos contar se realmente é difícil desocupar imóvel, se é um problema ou se não é um problema aí para os nossos amigos arrematantes. Samila, doutora Samila, bem-vinda, muito prazer. Muito legal você estar aqui conosco para falar sobre esse tema que é super importante, que muitos dos arrematantes têm medo. Samila, se apresente, por favor, fale um pouquinho de você e depois a gente entra no tema, tá bom? Olá, Daniel, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui, da gente conversar sobre esse tema aí que dá muito medo em muitos arrematantes, ou que ainda nem são arrematantes, querem começar aí no leilão, mas têm um certo receio com a desocupação. Eu sou advogada em leilão de imóveis, eu sou sócia da Arrematei, que é uma empresa de assessoria em arrematação. Estou como vice-presidente da Comissão de Leilão da OAB aqui do Rio e como presidente da Comissão Estadual de Leilão da ABA. E a minha atuação, toda a minha rotina é em favor dos arrematantes, né? Então, tem também quem atua em leilão ali pela nulidade, pelas outras partes, mas a minha atuação é toda pelo arrematante. Muito legal, Samila. Eu costumo brincar, sempre falar isso aqui também no podcast, né? Que eu sou partidário. Eu sou partidário dos leilões e dos arrematantes sempre. E é legal ver pessoas se especializando nisso, né? Porque era uma área que até pouco tempo era muito negligenciada, né? A gente pega aí tem lei que não fala uma vez a palavra arrematante, né? No próprio Código de Processo Civil que trata dos leilões, não falou uma vez. Então é muito importante a gente ganhando essa força, né? Comissão na OAB, que você é vice-presidente, a própria aba. Inclusive, você falou do Arrematei aqui, eu quero mandar um beijo para a Lúcia, um abraço para o Jorge, que já estão convidados para estar aqui também falando conosco sobre leilão. São duas pessoas que entendem muito do tema e a gente faz questão que pessoas que entendam, que estão nessa militância, estejam aqui conosco. Vamos lá, Samila, entrando já no nosso tema, que é desocupação. Primeira coisa, as pessoas têm muito receio, muito medo dessa questão de desocupar, né? Elas acham que demora demais, que a pessoa pode deteriorar o imóvel. Sempre vem uma problemática muito grande, principalmente para os leigos, quando falam em desocupação de imóvel. Primeira pergunta: isso é um mito ou é uma verdade? As pessoas devem se preocupar, deve ser uma preocupação daquelas que falam, eu não vou arrematar por conta disso? Não, eu diria que é uma preocupação no sentido de cuidado, de como vai fazer, e eu tenho certeza que a gente vai conversar sobre isso, sobre a forma de desocupar o imóvel, mas com certeza isso não deve ser um impeditivo para você arrematar um imóvel. A gente tem lei, a gente tem um procedimento específico para isso. Eu costumo dizer até que o imóvel desocupado costuma ser mais disputado, justamente porque muita gente tem medo do imóvel ocupado. Em questão, e aí, claro, né, um imóvel mais disputado, o lance aumenta, sai mais caro, e na maioria dos casos, pelo que eu vejo, o imóvel desocupado está num estado de conservação bem pior. Então, é um imóvel que costuma estar bem deteriorado, abandonado mesmo, e aí você acaba tendo até um custo maior ali com obra. Acho que a primeira dica que a Samila já deu aqui, que é super importante, Samila, eu vou te chamar de Samila, ela está sem Com doutora, certeza. beleza. É isso. Pessoal, quanto mais difícil for sua arrematação, entre aspas, vamos colocar esse difícil, quanto mais problema tiver, menos gente vai olhar com carinho para esse imóvel. Então, a possibilidade de uma pessoa arrematar um imóvel que está desocupado, está claro ali que está desocupado, é muito maior. Segundo ponto, pessoal, os leiloeiros, e eu posso falar isso com autonomia, porque eu já prestei assessoria para vários, trabalhei, fui gerente jurídico de um, é que se o leiloeiro tiver dúvida se esse imóvel está ocupado ou desocupado, ele vai colocar ali na descrição que ele está ocupado. Por quê? É melhor você errar pelo excesso, né? Se você não tem certeza dessa informação, você acaba colocando que ele está ocupado para o arrematante não se iludir. Então, essa é outra dica. Muitas vezes consta ali que o imóvel está ocupado e ele não está. E aí vale a sua diligência, né? Você ir até o local, tentar falar com o porteiro, zelador, vizinho, para tentar colher essa informação antes do leilão. Porque quem tem informação sai na frente na busca do imóvel.
né? Vai ter mais facilidade de comprar e mais segurança. Então, isso é importante. Samila, vamos entrar agora já numa questão aqui que das diferenças, né? Se é que tem diferença ou não, vou deixar para você falar sobre uma desocupação no leilão judicial e do extrajudicial. Vamos lá, começando pelo extrajudicial. Daniel arrematou um imóvel, está tudo certinho. E aí, qual que é o próximo passo pensando em desocupação? Falando de um leilão extrajudicial, qual seria esse trâmite? Então, eu tenho uma posição mais conservadora. E aí eu vou explicar por que que eu estou começando com essa introdução. Eu prefiro esperar registrar o imóvel primeiro em nome do arrematante. Então, para quem não sabe, leilão extrajudicial é o famoso leilão do banco, não tem um processo judicial envolvido. Então, você faz uma escritura ou às vezes até um contrato de financiamento aí, quando já é venda direta, e você registra o imóvel ali em nome do arrematante. Eu prefiro esperar esse registro. E aí, quando o imóvel já está registrado, eu notifico, eu envio o telegrama com aviso de recebimento para o endereço do imóvel, informando que o imóvel foi arrematado, oferecendo meu e-mail como forma de contato, concedendo prazo para desocupação, porque, para mim, a primeira tentativa é sempre fazer um acordo. Outro ponto importante, né? É a questão do acordo, da gente buscar a pessoa que está dentro do imóvel ali para tentar negociar uma saída, é sempre o melhor caminho. Por quê? Né? E aí eu vou dar minha opinião aqui, se a Samila concordar, ótimo, se discordar, pode falar, não tem nenhum problema. Né? É importante essas discussões para agregar e colocar o que eu brinco ali, né? Ferramenta na caixa de ferramenta de vocês. O nosso papel é esse: tentar fazer com que vocês fiquem cada vez melhores e cada vez mais mecanismos para lutar pela arrematação de vocês, para tornar ela o mais simples possível. Essa questão da desocupação amigável, ela é muito importante porque você vai ganhar celeridade, muitas vezes, no processo. E celeridade significa o quê? Dinheiro no bolso. Quanto mais rápido você desocupar, mais rápido você vai conseguir ajeitar esse imóvel, dar aquele tapa que você precisa para colocar esse imóvel à venda. E muitas vezes, aí o que eu acho que as pessoas acabam fazendo errado, é tentar desocupar o imóvel de forma amigável por um prazo muito longo. Por quê? Né, o que eu costumo dar de conselho para os meus clientes, para os meus amigos e etc. Pessoal, tenta negociar ali uma semaninha no máximo. Viu que está enrolado? Entra com a ação. Né? E aí vai ser a próxima polêmica aí que eu vou perguntar para a Samila qual que é essa ação. Já vi que teve bastante discussão aí no mundo jurídico dos leilões sobre esse tema. Mas assim, por que que entra com a ação? Porque a ação ela não é um impeditivo de você continuar negociando com a pessoa que está dentro do imóvel, muito pelo contrário. Você está agregando ali no seu leque de argumentos algo muito positivo, porque assim, o possuidor, de duas uma, agora eu entrei com a ação, você vai sair por bem ou vai sair por mal, você vai sair de qualquer jeito. Não é melhor você sair por bem? Não é menos vexatório, menos traumático, menos problemático você sair aqui, a gente combina um dia, eu vou te dar um prazo, né? Muita gente usa a questão de dar um dinheiro ali, paga o carreto, paga o aluguel de um mês, de 2 meses, para que essa pessoa saia. Não sei se a Samila concorda com essa estratégia ou não, né? Eu acho uma estratégia muito legal, inclusive podendo evitar o custo da própria ação judicial. Né? Muitas vezes você pega o que você pagaria para um advogado, eu jogando contra a gente, Samila, desculpa, mas a gente tem que falar. Às vezes você pega o que você pagaria para o advogado, mais as custas do processo, oferece para aquela pessoa, cara, você vai estar ajudando ela de uma forma que você nem imagina. Aquela pessoa, em vez de ficar se tornar sua inimiga, ela vai ser grata a você, né, que você está ali pensando nela, no bem-estar dela e dando uma ajuda de custo para ela conseguir fazer essa mudança. Então, eu acho que essa estratégia da desocupação amigável, ela é sempre muito importante e a gente não pode deixar ela de lado. Outra dica que eu dou quando a gente fala de desocupação amigável: nunca entre em contato com o possuidor do bem falando que você é o arrematante. Por que disso? Porque, cara, você está comprando um imóvel que é daquela pessoa. Então, a possibilidade de ela ter uma raiva gigantesca de você é muito grande. Pô, você está tirando meu imóvel e agora você quer vir aqui negociar? Não. E dependendo de como essa conversa caminhar,
em vez de ser algo muito positivo, pode ser algo muito negativo. E sendo negativo, Samila, cuidados que essa pessoa tem que tomar, né? Como é que é essa abordagem que você faz normalmente, pensando na desocupação amigável do imóvel? Eu já vi, Daniel, mais de uma pessoa na internet falando sobre, visita o imóvel que você quer arrematar, tenta falar com a pessoa, conversa. Eu jamais faria isso, eu não acho que é uma boa estratégia você entrar em contato, você não sabe nem se você vai arrematar o imóvel, sabe? Acho desconfortável, eu acho prejudicial, eu acho que você, às vezes, liga um alerta ali naquele ocupante, então eu com certeza não oriento a pessoa a tentar entrar em contato com o ocupante, a já tentar negociar antes mesmo do leilão, ou mesmo até logo, arrematei hoje, eu já vou pegar o carro e vou lá tentar conversar com a pessoa. Eu acho que envolve muito o emocional, eu acho que tem gente que pode interpretar até como uma provocação, e aí, ao invés de você ganhar tempo, você vai perder tempo, porque eu já vi caso do arrematante entrar em contato com a pessoa, olha, tudo bem, arrematei seu imóvel, você tem aqui, não sei, uma semana, 15 dias para sair, senão eu vou entrar com a ação. E aí a pessoa se movimentar para entrar com uma ação com pedido de liminar para bloquear a matrícula, e aí o arrematante não conseguiu registrar o imóvel, porque a pessoa conseguiu a liminar, ficou aquela matrícula bloqueada, e aí ele não tinha nem a posse nem a propriedade. Então, assim, será que não valia a pena ele esperar um mês e meio, para ter aquele imóvel registrado em nome dele, ele ser o proprietário para ir lá falar com a pessoa? Eu acho que ninguém, eu brinco, né? Você não vai morrer, ninguém vai morrer se você esperar um mês ali para ter aquele imóvel registrado antes de tomar alguma iniciativa. Não, principalmente nos leilões extrajudiciais, que é o que a gente está tratando aqui nesse momento, assim, eu concordo, o pessoal fala que eu sou chato, que eu sou muito conservador, mas assim, eu concordo demais com o que você acabou de falar, Samila, eu bato muito nessa tecla também, porque assim, pessoal, quem não registra não é dono. Ponto final. Se você não registrou o imóvel no seu nome, você ainda não é dono, você tem uma expectativa de se tornar dono com o leilão. O leilão não te torna dono de nada, o que te torna dono é o registro do imóvel, né, na matrícula, em nome, no seu próprio nome, né, no nome de quem comprou, de quem arrematou esse imóvel. E aí, Samila, eu acho que o que você falou é muito legal, porque assim, pessoal, às vezes essa pressa, ela acaba custando mais caro do que você esperar você consolidar o registro no seu nome. E por que eu estou falando isso? Porque você está dando motivo para a pessoa conseguir travar a matrícula, por exemplo, ou até numa ação judicial, né, o juiz não dá a liminar porque você ainda não é proprietário. Ele fala, legal, você é o quê? Você tem uma expectativa, você ainda não é proprietário. Então eu não posso te dar a emissão na posse, ó, já estou entregando a ação que eu entro, hein? Não deveria, mas é isso. Então, assim, Eu ia é, falar, quando você falou do requisito para ação, eu falei, já deu um spoiler. já estou adiantando aqui sem querer, então é isso. Mas assim, quando você entra com esse pedido, o juiz pode entender que você não cumpriu os requisitos necessários para você tomar posse desse imóvel. E aí você causa um problema. Por quê? Se o juiz não der a liminar, aí você fala, legal, o juiz não deu a liminar, eu vou agravar a segunda instância, vai dar com toda certeza. E aí você agrava. Na segunda instância, o desembargador entende da mesma forma, que não tem os requisitos preenchidos para você conseguir essa liminar. Cara, você, em tese, pode ter perdido o prazo da liminar, o processo vai continuar correndo no trâmite convencional e você não está na posse desse imóvel. Você deixou a pessoa ali por mais tempo. E aí, quanto tempo pode demorar para essa ação ser julgada de forma definitiva? 6 meses? Um ano? Então, olha o transtorno que você mesmo causou para si próprio, porque você não quis esperar o registro. Então, é super importante, e eu concordo com a Sâmila, o arrematante muitas vezes já não é bem visto pelo próprio judiciário, o judiciário é, muitas vezes é cauteloso também, e você está dando motivo para ele não te ajudar. É o que eu falo, quando você vai entrar com um pedido na justiça, coloque tudo e mais um pouco para que o juiz se sinta confortável de dar decisão em seu favor. E nesse caso, cara, a comprovação de que você é possuidor do imóvel é essencial para que o juiz se sinta tranquilo
em despachar uma liminar, falando, não, vai lá, pode entrar no imóvel, vamos tirar quem está dentro e etc. Né? Fala, vai lá, Samila, o que você acha disso? Acho que você concorda pela sua frase inicial e concorda com a ação também, né? Emissão de posse ou não? Com certeza. Eu sou da conservadora também. Eu tenho muito firme isso de só entrar em contato depois que registrou. Ah, mas eu já protocolei. Ah, mas eu vou pagar custas. Será que eu já não posso entrar? Eu sempre falo. Você vai perguntar o que que eu prefiro? Eu prefiro esperar o registro. Mas você quer entrar em contato? Eu não posso te impedir a entrar em contato. Mas a minha orientação é sempre aguardar o registro e eu também ajuizo a ação de emissão na posse. E aí, essa questão, até que você já adiantou ali do acordo, porque uma vez eu falei no Instagram, um cliente meu conseguiu as chaves do imóvel 3 meses depois da arrematação, através de um acordo. E aí ele pagou um valor para o ocupante do imóvel e o ocupante se comprometeu a sair até o final, era até 31 de março, foi mês passado isso, e entregar o imóvel em perfeitas condições, né? Sem nenhuma depredação. E aí as pessoas vieram me perguntar, pô, mas como assim o arrematante pagou um valor para o ocupante? Porque era o ocupante que devia pagar um aluguel. Tá, no mundo ideal, assim, na realidade, você muitas vezes encontra uma pessoa que é, se recusa a sair daquele imóvel, que nem responde a sua notificação, que não quer saber de fazer acordo. E aí, por que, digamos que vale a pena, sim, você pagar um valor para o ocupante para ele sair do imóvel? Primeiro, valor de custas. Aqui no Rio, as custas estão caríssimas. Você não entra com uma emissão na posse por menos de R$ 1.500, R$ 1.700 com um pedido de liminar. Então, assim, já teve esse gasto. Depois, é claro, você vai ter que pagar, sim, custo de expedição do mandado. É, Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre como acontece a diligência da emissão na posse. Pode ser que você tenha que arcar, sim, com um caminhão para um depósito público. Então, não vai achando que ajuizar uma ação de emissão na posse é barato, porque não é. Ela resolve o problema, mas tem o seu custo. E o segundo ponto, infelizmente, é a demora. Às vezes a gente cai em um foro regional aqui que é mais demorado, às vezes a gente cai numa vara específica que é mais lenta, que o juiz vai demorar 2 meses para despachar, que depois a digitação do mandado vai mais um mês. Então, assim, somando todos os custos que você tem com uma ação, mais a demora, que nesse caso, tempo é dinheiro sim, porque é condomínio vencendo, é IPTU, é um dinheiro de aluguel que você está deixando de ganhar, ou então é o imóvel que você quer morar, mas está pagando aluguel para morar em outro enquanto isso. Então, você soma tudo isso, matematicamente, vale a pena, sim, você pagar um valor para a pessoa e daqui a um mês você já ter o imóvel desocupado. Tá para pagar, né? E aí são conselhos. Eu concordo muito com a Samila quando ela fala, eu como advogado, eu aconselho. Não sou eu que tomo as decisões, né? E eu sempre também falo isso. Eu falo, pessoal, o meu papel é tentar tornar o negócio de vocês o melhor possível, com o menos risco possível, né? Então, o que a gente faz é aconselhar, é dar dica, mas aqui a gente não toma a decisão final. Quem toma a decisão final é o arrematante, é o cliente, e aqui a gente põe as opções na mesa para que ele escolha, que ele se sinta mais confortável e o risco que ele quer assumir, né? E, ô Samila, eu acho muito legal isso que você falou, porque assim, muitas vezes esse dinheiro que a gente está falando para você ofertar é um dinheiro que não afeta a sua lucratividade, né? Que não vai mudar praticamente nada no seu ponteiro, mas que muitas vezes vai ajudar aquela pessoa que está ali, meu, perdendo o imóvel, a gente não sabe qual é a situação. Tem muito picareta que se esconde, que, meu, tem dinheiro escondido em outros lugares, mas tem muitas pessoas que realmente estão passando por uma situação complicada naquele momento da vida. E muitas vezes isso que você está ofertando, inclusive ajuda essa pessoa em um momento delicado da vida dela e ajuda ela a se levantar, a se reposicionar. Então é claro que a gente tem que pensar nisso. Né? Pô, eu como arrematante, como assessor de arrematante, como advogado, eu quero que meu cliente ganhe muito dinheiro, que ele faça operações super lucrativas, mas a gente também não pode esquecer que, cara, tem uma pessoa do outro lado. E aí, assim, eu acho que vale muito a análise do advogado, da parte, de ver qual que é o perfil dessa pessoa também. Cara, você vê que aquela pessoa é sem vergonha, tem 500 ações trabalhistas contra ela, tá blindando o patrimônio, ó, Thiago não gosta dessa palavra, mas o que eu costumo usar, o cara tá escondendo patrimônio, etc, cara, essa pessoa você não tem que ajudar. E até É. porque
muito provavelmente essa pessoa não vai nem querer te ouvir, vai querer judicializar, vai querer brigar, já tem o advogado lá no bolo. Então, assim, a gente tem que sentir muito a situação e eu falo isso direto. Cada leilão, cada arrematação, ela é única. Não É, dá para a gente espelhar o que aconteceu em um caso passado para essa arrematação de agora, porque são pessoas diferentes, né? Se for processo, é processo diferente, é advogado diferente do outro lado. Então a gente tem que saber conduzir isso da melhor forma possível. E assim, saber conduzir da melhor forma possível não é ser besta, né? Não é assim, vou ficar aqui negociando, o cara está morando lá 2, 3 meses. Não, pessoal. De novo, viu que não está dando certo? Uma semaninha eu acho que é o prazo ideal. Não deu certo, já está com o registro da matrícula no seu nome, entra com a ação. Daniel, mas aí eu vou entrar com a ação, gastar dinheiro para depois fazer um acordo. Cara, é do seu interesse entrar na posse desse imóvel. Então, assim, de novo, você está criando ferramenta para forçar a saída da pessoa. Não é um gasto. Na verdade, você está gastando dinheiro para solucionar um problema que foi causado ali com a arrematação. E todo mundo sabe que se você arrematar um imóvel ocupado, tem grandes chances não, mas existe a chance de você ter que entrar com uma ação de emissão na posse. E aí você vai gastar com o advogado, vai gastar com as custas do processo. Isso tem que estar calculado no seu custo da arrematação. Né? Não adianta você falar, mas eu não sabia que eu ia ter esse custo. Você não sabia, você não se informou, né? Não ouviu a Samila falando, não foi em nenhum congresso de leilão por aí, não foi em nenhum evento. Então é importante se informar e ter conhecimento. Samila, vamos continuar no trâmite extrajudicial mais um e não pouquinho. só isso da questão de se informar, algo que eu e a Lúcia, que é a minha sócia, a gente conversa, é que muitas vezes advogado vai saber negociar melhor. Então, às vezes o pessoal pensa, eu não preciso de advogado porque o imóvel aqui eu vou fazer um acordo com o ocupante, ele vai sair. Eu já recebi cliente que arrematou sozinho em leilão de banco, tentou fazer acordo com a pessoa, não conseguiu. Me procura, que é uma proposta para ajuizar a ação de emissão na posse. Eu entrei em contato e consegui fazer acordo. Então, às vezes, a pessoa também, não estou falando que não tem capacidade, é questão mesmo de argumentação, da forma que você entra em contato com a pessoa, o que você vai oferecer. Então, às vezes, um advogado vai ter até mais facilidade de fechar um acordo do que a pessoa sozinha. Não estou falando que é impossível, não vou mentir que você consegue sim sem um advogado. Não, não sou a pessoa que diz que é impossível. Mas, às vezes, um advogado vai tornar esse acordo mais fácil, até porque não tem como não envolver o emocional, né? O arrematante também está envolvido emocionalmente nisso também. Com certeza. E aí, de novo, é importante ter alguém neutro, né? Nem assim, nem que não seja um advogado, mas alguém que tenha essa expertise de fazer esse tipo de serviço. Porque assim, é importante para o possuidor do imóvel, para quem está perdendo o imóvel, que ele saiba que também é a última esperança que ele tem de conseguir alguma coisa. Porque Sim, assim, você entrou com a ação, você vai tirar a força, meu, você vai tirar com polícia, oficial de justiça, e essa pessoa vai acabar saindo sem nada e ainda numa situação muitas vezes vexatória, né? Dos vizinhos ali comentando, falando, pô, você viu a situação. Então é chato. E muitas vezes o advogado, a pessoa que está negociando essa saída, ela conhece isso tão bem e ela consegue atingir naquela pessoa algumas questões que são importantes para aquela pessoa também sair de forma mais confortável. Né? Então, por isso que é importante sempre ter alguém que negocie sem essa carga emocional. A carga emocional, na maioria das vezes, acaba atrapalhando, isso é um fato. com certeza. Ainda mais quando a pessoa arremata imóvel para morar, eu acho que você fica muito mais envolvido do que quando é um investimento. Com certeza. Até porque você tem a questão da celeridade, né, do tempo, o que você falou, às vezes você está pagando aluguel em outro imóvel, e você, pô, já coloquei o dinheiro que eu tinha ali naquele imóvel, eu preciso mudar rápido. Então, tudo isso acaba pesando. Então, a gente falou um pouquinho da desocupação do leilão extrajudicial. A gente ficou aqui mais tempo, inclusive, falando da questão do acordo, de entrar em contato, né, do que falando propriamente da ação. Então, para vocês verem como isso é um tema importantíssimo, né, ter esse bom senso de entrar em contato, tentar fazer essa desocupação de forma amigável. Mas agora vamos para a parte mais chata, mais burocrática, que é a ação. Né? A gente já deu spoiler aqui que seria a ação de missão na posse. Samila, como é que você faz esse pedido dessa ação quando você tem que entrar? Tem uma questão que é muito polêmica aí no mercado, que é a questão do prazo dos 60 dias.
né? Você costuma fazer esse pedido com prazo inferior? Não? Qual que é o seu entendimento sobre isso? E qual que é o trâmite que você utiliza? Então, como eu já adiantei aqui, depois que o arrematante tem o imóvel registrado em nome dele, eu entro em contato com o ocupante, notifico ali com um aviso de recebimento. Então, a gente tem ali a confirmação do conteúdo do que foi enviado e a confirmação de que foi entregue. Eu costumo notificar duas vezes ainda, então eu costumo enviar duas notificações. E aí, é claro, quando a gente consegue o número do WhatsApp da pessoa, envio mensagem pelo WhatsApp, e-mail, o que eu conseguir de meio de contato, eu entro em contato. E aí, se a pessoa não me responder, porque acontece às vezes a pessoa receber ali as tentativas e sequer responder. Ou se ela responde dizendo que não vai ter acordo, ou pedindo um valor também astronômico, é bom a gente esclarecer isso também, porque eu já tentei fazer o acordo, a pessoa vir me pedir 80 mil, assim, achando que ia pedir para a arrematante a indenização que ela ia pedir em face do banco. Então, também é importante ressaltar que tudo tem um limite, né? Não é a qualquer custo esse acordo. E aí, se não for possível celebrar o acordo, eu ajuizo a ação de emissão na posse. E eu não costumo pedir os 60 dias, não. Por quê? Qual que é o meu entendimento e é o que eu coloco ali na petição? Essa pessoa já teve o prazo para desocupação voluntária. Então, na maioria dos casos, já passou mais de 60 dias ali da data da arrematação. Eu já notifiquei, eu provei ali que eu tentei que a pessoa saísse através de acordo. E aí eu mostro que não é produtivo a gente ajuizar uma ação para ter uma decisão judicial para sair o mandado dando 60 dias de novo. A notificação já fez esse papel, a pessoa não está desavisada, não foi pega de surpresa. Então, eu sempre peço para que esses 60 dias já sejam considerados ali o prazo que eu dei para a pessoa através de notificação. Legal. Você falou bastante da notificação. Na sua notificação, o que você faz? Só para o pessoal aqui entender. Você manda a cartinha lá para o possuidor do imóvel, para a pessoa que está perdendo bem, pedindo para ele entrar em contato com você, informando que esse imóvel foi arrematado, é, e pedindo para entrar em contato, ou já manda ali para desocupação? Quais são os termos que você usa para tentar fazer com que essa pessoa entre em contato com você? Eu informo a arrematação do imóvel e eu já ofereço acordo. Eu geralmente ofereço ali uma semana ou 15 dias para a pessoa sair de forma voluntária. E aí eu digo que caso a pessoa não saia, a gente vai ajuizar a ação. E se ajuizar a ação, será com pedido de cobrança de taxa de ocupação, de restituição de condomínio IPTU do período. E ali eu já informo que se ela sair através de acordo, eu não ajuizo essa ação, eu não faço essa cobrança e costumo pedir ali um prazo de 2 dias para a resposta. Então, eu coloco ali meu e-mail, coloco meus meios de contato, mas eu já enviei ali o conteúdo. Eu não espero a pessoa entrar em contato para eu avisar o que eu quero. E quando você fala com essa questão de acordo, você já manda com valores que você está ofertando para a pessoa sair ou não? Isso você deixa para conversa posterior quando ela entra em contato? Eu deixo para conversa. Na Tá, notificação não falo de valores, não. não, legal. Então, falando de desocupação de imóvel extrajudicial, mais alguma coisa, Samila, que você se lembre assim que você acha importante a gente tratar aqui antes de falar de leilão judicial? Olha, eu acredito que não, assim, só contextualizando aí para quem não é do direito, quando eu ajuizo a emissão na posse, eu sempre faço com pedido de liminar, então, para que o juiz já dê a decisão ali da emissão. Ô, Infelizmente. Samila, só Ah, explica para o nosso público o que que é esse pedido de liminar, que quem não é advogado, quem não atua, muitas vezes pode não saber o que que é um pedido liminar. tentando explicar ali sem o juridiquês, é porque, no geral, quando você ajuiza uma ação, a pessoa, né, o réu vai ser citado, ele vai ter um prazo para apresentar a defesa, então é um tempo maior ali até o juiz decidir. Quando a gente entra com liminar, essa decisão ela vem antes da citação, antes do prazo para o réu se defender, ou seja, o juiz recebeu o processo ali, ele analisa e se ele me conceder a liminar, o mandado que a pessoa vai receber já é para intimação, geralmente num prazo ali. Eu confesso que eu não costumo conseguir aqui no Rio a liminar para desocupação imediata, para já conseguir ali a emissão na posse.
que eu costumo conseguir é um prazo de 15 dias ou 30 dias para desocupação voluntária. Então, mesmo com essa argumentação, mesmo eu juntando, é claro, no processo a notificação, todos os meus meios de contato, eu ainda não consegui a imediata emissão na posse. O que eu costumo é uma redução desses 60 dias. E aí, quando a pessoa, né, o ocupante do imóvel, receber ali o primeiro mandado, já é uma intimação para ele sair num prazo determinado. Então, você não vai ter que esperar todo o desenvolver do processo. Em resumo, é isso: é para você agilizar e já conseguir uma decisão antes de todo o trâmite processual. Na verdade, assim, existem requisitos para você fazer esse pedido liminar, né? Não é qualquer tipo de ação que pode. Eu brinco que tem que ser um direito muito forte, muito evidente. Aí eu volto para aquilo que eu falei anteriormente, do conforto do juiz. Então, assim, é um direito tão forte que o juiz tem o conforto de decidir de forma antecipada, né, sobre aquela questão. Então, como esse direito é um direito muito forte, quando você tem a matrícula do imóvel, você comprova que você é proprietário daquele imóvel, o juiz ele tem esse conforto de decidir para que não tenha que esperar o processo inteiro, né, ele ser julgado ali na sentença, para você conseguir o seu direito, que nesse caso é entrar no imóvel que você arrematou. Então, esse pedido liminar nada mais é do que você está antecipando o que você pediu no processo, né, que às vezes demora um ano, 6 meses, um ano e meio para ser julgado, para que o juiz decida isso de forma antecipada, já que é um direito muito forte. Então, o pedido liminar é isso, você está antecipando o seu pedido para que o juiz determine, para que você possa entrar no imóvel de forma antecipada ao julgamento do processo, né? Isso é super importante. Então, o pedido liminar nesse tipo de ação, ele é crucial, sim. O advogado, ele é obrigado a fazer. Ele não pode deixar isso passar, porque senão, assim, de novo, seu cliente vai ficar sentado no processo, vai demorar 6 meses, um ano, para que ele consiga exercer esse direito que ele tem. E seu cliente vai querer te matar, né? Você, como arrematante, esperar aí 1 ano, 2 anos para entrar na posse do imóvel é uma insanidade. E assim, pessoal, de novo, às vezes acontece não porque o advogado não pediu, por trâmite do processo, igual a Samila falou, às vezes o cara foi lá e conseguiu travar a matrícula, é, e aí vai muito de cada caso concreto. O nosso papel aqui não é trazer medo para vocês arrematarem, muito pelo contrário, a gente quer que vocês arrematem de forma segura, de forma tranquila, e não, assim, de novo, toda arrematação tem risco, mas minimize os riscos da sua arrematação ao máximo. A gente quer todo mundo feliz, todo mundo comprando imóvel e todo mundo ganhando dinheiro. Né? O nosso papel é esse. Samila, falando só de leilão extrajudicial, para encerrar esse tema e a gente passar para o judicial. O artigo 30 da nossa querida lei de alienação fiduciária, eu sei que é um tema que você conhece bastante, aí já conversou com bastante gente fera no mercado, ele fala uma coisa diferente do que a gente está tratando aqui, né? Que a gente falou da ação de missão na posse, eu concordo com você demais que a ação de missão na posse, mas ele trata sobre a questão da reintegração de posse. Por que você acha que é cabível a ação de emissão de posse e não de reintegração? E pessoal, ó, nada de vir brigar com a Sami lá na internet por conta desse tema, entendeu? A gente respeita a opinião de todo mundo, quem entende que é reintegração de posse legal demais, né? Espero que entre com as reintegrações e tenham sucesso. O importante é a gente tirar a pessoa de dentro do imóvel e deixar o nosso cliente feliz. Né? Qual que é o remédio que a gente vai usar, não importa se vai ser o acordo extrajudicial, se é a emissão de posse, se é a reintegração de posse. O importante é tirar a pessoa que está lá dentro. Mas vai lá, Samuel, a sua opinião, por favor. Muito obrigada aí por esse esclarecimento, essa observação, porque eu prefiro emissão na posse, mas assim, se você, advogado, quer entrar com reintegração, tudo bem. Eu entendo que cada advogado faz o que acha melhor para o cliente. Na minha experiência, eu considero emissão na posse algo mais rápido. Eu entendo que emissão na posse assim, não tem chance de não ser aceita, mas se você entende que reintegração é melhor, tudo certo. Eu não vou tentar te convencer, entendeu? Eu não vou te criticar. Cada advogado faz o que acha melhor, mas eu entendo que a emissão, porque a emissão é o que a gente fala que é uma ação petitória, não é uma ação possessória. Então, o que isso quer dizer? Eu não tenho que ficar ali comprovando.
na verdade, o que eu tenho que comprovar, é importante esclarecer na emissão na posse, é que eu sou a proprietária. Então, eu mostrando ali que meu nome está registrado na matrícula, no caso, o nome do arrematante, eu, como proprietária, tenho direito a ter posse daquele imóvel. Então, eu entendo que é algo assim, não tem discussão, sabe? Eu sou proprietário, entrei com aquela ação, eu quero a posse do imóvel e pronto. Como o Daniel já explicou, a liminar, sim, tem alguns requisitos ali a serem preenchidos para você conseguir essa decisão de forma liminar, mas a emissão na posse, para mim, é algo que eu não tenho dúvidas, e eu entendo ser muito vantajoso. Aqui no Rio tenho ótimos resultados, tem até uma juíza aqui que eu já vi mais de uma vez não aceitar a reintegração, de mandar o advogado emendar a inicial. Com emissão na posse, eu nunca vi um juiz entender que não é cabível. Então, com certeza, no meu entendimento, é a melhor ação. Porque o arrematante ele nunca teve a posse do imóvel, né? Para a gente falar em reintegração de posse, e para mim, pelo menos, é muito claro na lei que a ação de reintegração de posse, pô, você já tem que ter tido a posse desse imóvel pelo menos alguma vez. E nesse caso não tem. Segundo ponto que eu acho muito legal que você falou é a diferença da petitória, né, para possessória. Porque outra coisa que vira e mexe, o pessoal vem me perguntar quando fala dessas ações, é um instrumento que existe no Código de Processo Civil que chama fundibilidade das ações possessórias. E nesse caso, não cabe, justamente porque elas têm fundamentos jurídicos distintos. Né? Então, não existe fundibilidade de reintegração de posse para emissão na posse. Então, se você entrou com a ação errada, ou você emenda inicial, ou você vai ter algum certo grau de problema ali. Então, fungibilidade para esse tipo de ação não existe, tá? Justamente porque os fundamentos jurídicos das duas ações elas são distintas. Então, acho que é isso, né, pessoal? É um tema que sempre gera muita polêmica, né? Assim, apesar de eu adorar polêmica, essa é uma das polêmicas que eu acho desnecessária no nosso mercado. Acho que assim, de novo, o importante é a gente tirar a pessoa que está lá dentro ocupando esse imóvel de forma irregular, independente do remédio que você quer utilizar ou não. E aí é uma questão muito pessoal. Eu também entendo que é emissão na posse. Acho que hoje a grande maioria das pessoas que atuam com leilão, que trabalham com leilão, tem esse entendimento também, né? Até uma questão legal de ser revista aí na lei de alienação fiduciária, se não dá para mudar essas palavrinhas que estão ali de reintegração de posse para emissão. Mas a gente sabe que as mudanças legislativas no Brasil, elas são demoradas, né? Mas o judiciário vem demonstrando que a emissão na posse é ação cabível. Então, acho importante isso, sem polêmicas, e É. vamos para o próximo assunto, que são os leilões judiciais. E uma coisa legal, Samila, que eu acho que todo mundo todo mundo não, mas muita gente prefere iniciar pelo leilão extrajudicial por ser mais fácil, menos complexo, não tem a ação que muita gente tem medo também, né, do processo judicial. É engraçado que, para quando a gente fala de desocupação, no leilão judicial é mais fácil do que no leilão extrajudicial, pelo menos nos requisitos legais, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, para a gente entender por que que no leilão judicial é mais fácil fazer esse pedido. Olha, realmente eu vejo que muita gente tem medo do judicial, tem medo de processo, de juiz, de impugnação. Eu sou uma grande fã de leilão judicial, eu gosto bastante. E eu costumo dizer assim, que no extrajudicial, o registro costuma sair mais rápido. E no judicial, a posse costuma sair mais rápido. É claro, tem exceção, né? Isso não é a regra. Então, por exemplo, um extrajudicial que você consegue acordo, que a pessoa sai rápido. E aí, por que que na minha atuação eu costumo achar que o judicial, a desocupação é mais rápida? Porque todo pós-arrematação acontece ali dentro daquele processo. Então, por exemplo, era uma ação de cobrança de cota condominial, era uma ação trabalhista que levou aquele imóvel a leilão. Todo pós-arrematação acontece dentro desse processo já existente. Então, o leiloeiro junta ali o auto de arrematação assinado por ele e pelo arrematante, o juiz assina que aquela arrematação está homologada. E aí abre um prazo ali de 10 dias úteis para alguma impugnação, ou não tem impugnação, que é o melhor dos mundos, ou tem impugnação e o advogado do arrematante resolve, e aí digamos que o pós-arrematação segue. Então, esse mesmo juiz vai mandar expedir um mandado de emissão na posse.
Então, independente do ocupante não querer fazer acordo, você não precisa ajuizar uma nova ação. É naquele processo já existente. Então, digamos que é mais uma diligência, mais um ato ali dentro de um processo que já existe. Não tem a questão de você mostrar que você é proprietário, de você explicar que teve um leilão, de você mostrar ali todos os fatos. É quase uma cadeia ali, é um caminho, e o juiz vai mandar expedir um mandado de missão na posse dentro daquele processo, então as coisas vão mais rápido. E uma vantagem é que o juiz ele já está habituado com aquele processo, ele conhece muitas vezes aquele processo, porque, meu, ele já levou o imóvel a leilão, né? Ele já acompanhou todo o trâmite. Então, para ele, vamos falar de novo da tranquilidade da decisão. É muito mais fácil ele olhar para aquilo que ele já acompanhou e falar: opa, legal, eu posso dar a posse para o arrematante, do que numa ação nova. Segundo ponto, você não vai gastar com as custas do processo, que também são super importantes, porque É. esse processo já está ali correndo, ele já existe, e você vai formular o seu pedido dentro dessa própria ação que você arrematou. Então, nesse aspecto, no leilão judicial, ele é muito mais tranquilo, muito mais rápido e muito mais fácil de fazer, né? E, de novo, isso não impede de você entrar em contato com o É. arrematante, não, desculpa, com o proprietário do imóvel ali, né, com o possuidor, para tentar fazer um acordo, para conversar, para tentar fazer com que ele saia. É, E outra coisa legal é que quando a gente fala do leilão judicial, não existe a questão dos 60 dias, né, Samila? É. Porque E isso tá. Pode falar, vai lá. não, desculpa te cortar, porque enquanto você falava, eu fui pensando, as pessoas têm medo do judicial, mas não vê que nesse ponto você resumiu muito bem. O juiz já conhece ali todo o cenário, então ele já viu se teve impugnação ou não, se foi resolvida. A história está muito clara, ele acompanha aquele caso, digamos assim, desde antes do imóvel ir a leilão. Então é algo muito mais rápido, muito mais fácil, não vai ter o tempo de sai a decisão, aí digita o mandado de intimação para desocupação voluntária. Aí o oficial de justiça cumpre o mandado, aí passa o prazo, aí volta o arrematante a peticionar pedindo mandado de missão mesmo. No judicial não tem isso. Então, e sem contar que no extrajudicial, às vezes a pessoa remata tentando fugir do judiciário e acaba caindo dele, porque precisa ajuizar a ação. Então, no judicial é muito mais rápido, não vai, é muito difícil. Às vezes aqui no Rio eu até vejo algum juiz ou outro que, antes de expedir a emissão na posse, expede ou um mandado de verificação ou um mandado de notificação para desocupação voluntária. É raro, não é obrigatório, não é frequente, às vezes acontece, mas ainda assim é um trâmite que vai muito mais rápido. Não, com certeza. E assim, pessoal, o juiz que está levando bem a leilão, a gente espera que ele tenha sanado todos os problemas antes do leilão, né? Às vezes acontece de não ter sanado, acontece de novo. Estamos, meu, no Brasil, né? Pô, quantos processos existem, quantos leilões judiciais existem, então nem tudo é perfeito. E aí é importante a diligência de quem vai arrematar para ver essas questões de nulidade antes do leilão. E, inclusive, se possível, se tiver tempo, peticionar o juiz, entrar em contato com o leiloeiro para que sanem essas nulidades para você arrematar com tranquilidade, tá? Mas assim, então o juiz, ele conhece o processo minimamente, então é muito mais fácil, já que ele determinou o leilão, ele ter conforto também para determinar a questão possessória, né, do imóvel, e é muito difícil um juiz segurar a posse depois da arrematação por conta disso. Se não tem impugnação pendente, se o leilão foi perfeito, acabado, finalizado e etc., cara, não tem nenhum motivo para ele não determinar a questão possessória dentro do próprio processo. E aí, de novo, é um custo a menos que você vai ter e ele é mais rápido. O leilão judicial, e aí a gente vai fazer um episódio só falando de leilão judicial, a gente não fez ainda, ele tem alguns outros problemas de demora, mas na questão de ocupação, ele é mais rápido. O Samley, já que a gente está falando dessa questão de ocupação, de tirar a pessoa, já falamos de leilão judicial, mais algum ponto que você queira tratar especificamente da desocupação no leilão judicial ou não? Eu não sei Pensa, se pensa. cabe agora, Cabe, vai lá, pode é, falar. mas é uma coisa interessante que eu até comecei a comentar na hora que a gente falou sobre acordo.
é que quando eu ajuizo uma ação de emissão na posse, eu coloco junto o pedido de taxa de ocupação e cobrança de condomínio IPTU. E aí, o que significa isso? Só para contextualizar, a Lei 9.514, que o Daniel já comentou, né, a Lei da Alienação Fiduciária, ela regula ali esse leilão, ela autoriza que o arrematante peça 1% do valor da arrematação por mês a título de taxa de ocupação. Ou seja, você pode ajuizar a ação e já pedir para que seja o ocupante, fugiu a palavra, seja condenado a esse 1% ao mês até a data em que o arrematante for emitido na posse. Então, é mais um argumento para você utilizar e é mais também uma, digamos, ferramenta ali para, de alguma forma, o arrematante ter um amparo, porque o que eu percebo é que muitas vezes o arrematante só tem obrigação, ele não tem tanta proteção, ele não tem tanto direito, ele paga ali o valor do imóvel à vista, ele resolve uma dívida e depois ele fica ali quase que à mercê da pessoa querer sair de um imóvel que já é dele. Então, tem essa possibilidade de cobrar a taxa de ocupação, sim. Quando eu ajuizo a emissão na posse, eu já entro com esse pedido junto. A única coisa que não é para ser destruidora de sonhos é que a gente tem que ser realista. Acontece também de você ganhar, mas não levar. Acontece da pessoa ser condenada ao pagamento, dela ser intimada, dela não pagar, e às vezes você vai tentar executar essa pessoa, ela não tem outros bens, porque ela já perdeu até o imóvel que ela morava. Então, também não vou prometer ali um milagre, que não é toda vez, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é uma ferramenta, sim, que vale a pena o arrematante utilizar. Na verdade, a regra é que você não vai receber a taxa de ocupação, né? Assim, não entre esperando receber, porque, pessoal, a pessoa que chegou na condição de perder o imóvel que ela mora, muitas vezes, cara, ela não tem mais patrimônio para você executar. Mas o que eu acho legal do pedido da taxa de ocupação é que ela serve como um instrumento de convencimento para entrar num acordo e para tirar aquela pessoa de forma mais rápida. Que é o seguinte, o ocupante, ó, eu vou pedir, cara, eu vou atrás desse dinheiro até o final. Então, se você comprar um imóvel lá na frente, mais uma vez eu vou atrás dele, se tiver um carro, eu vou atrás dele. Então, vamos negociar aqui. Você pode sair do imóvel de forma voluntária, ainda te dou um dinheirinho para você sair para te ajudar. É, então, isso como forma argumentativa é muito legal. Só que aí, de novo, se você tem que saber como fazer isso e como entrar nesse tipo de assunto, porque a gente vem para um segundo tema aqui que a gente não tratou, Samila, que assim, não tem muito a ver, que é uma preocupação que as pessoas têm demais, que é a depredação do imóvel arrematado, né? Então, é importante você não deixar aquela pessoa nervosa, com raiva, etc., para também não descontar no imóvel, cara, que é seu agora. Ô, Samila, vamos falar um pouquinho dessa questão de depredação, que é outra coisa que o pessoal fica maluco, né? Tem muito medo. Ah, mas eu vou comprar um imóvel e o pessoal tá lá dentro, o pessoal vai quebrar o imóvel inteiro, vai pôr fogo, vai destruir. Já escutei demais esse tipo de coisa. Na sua experiência aí, você já arrematou, os seus clientes arremataram muitos imóveis que estavam depredados? É uma regra, acontece muito? Não, Daniel, isso é outro mito que é muito divulgado, né? Ah, porque a pessoa, você até vai conseguir entrar no imóvel. Primeiro eles dizem que você não vai conseguir, vai arrematar e não vai conseguir entrar. Aí depois dizem, mas se conseguir entrar também, vai encontrar o imóvel destruído, porque a pessoa sai quebrando tudo, destruindo tudo, e não é bem assim. É claro que eu já entrei em imóvel que estava depredado, sim, da pessoa destruir tudo, pichar, realmente tentar ali dar um prejuízo, porque infelizmente tem gente que culpa o arrematante, como se a culpa do leilão fosse daquela pessoa que arrematou, que aquela pessoa ali é um vilão que está levando algum tipo de prejuízo a ele, e aí é a forma dele de dar um prejuízo de volta. Então já aconteceu sim da pessoa deteriorar o imóvel, mas na mesma ação que a gente pode cobrar a taxa de ocupação, a gente também pode cobrar ali um valor para a restituição dos danos causados. Por quê? Quando a gente entra na posse, quando a gente cumpre a diligência da emissão, a gente registra ali com foto, com vídeo, o estado que a gente encontrou o imóvel. Eu sempre chego numa emissão na posse já filmando, tirando foto. Quando é acompanhado, quando não, né? Quando você cumpre o mandado, você é acompanhado de um oficial de justiça. A gente pede para o oficial de justiça certificar ali o que a gente encontrou. Então, a gente tem meio de provar que você entrou ali naquele imóvel destruído, que a pessoa não estava morando ali daquela forma. E aí a gente pode apresentar isso tudo no processo, e aí eu peço também alguns orçamentos do valor que ficaria para
reparar ali aqueles danos, e a gente também pede para que a pessoa seja condenada a pagar o valor por esses danos, e aí no leilão judicial a gente pode até tentar pedir ali um arresto do eventual saldo da arrematação, algum dinheiro que a pessoa fosse receber de volta. Então, você também pode cobrar, sim, do ocupante os valores por esses danos que ele causou no imóvel. É, e no extrajudicial também, né? Se tiver o famoso Sim. sobejo ali, que o banco vai ter que devolver. E assim, pessoal, aí são só nos dois leilões obrigatórios da lei de alienação fiduciária, né? Que tem a questão da devolução dos valores excedentes ao preço. Se o banco consolidou a propriedade em nome próprio, o que o pessoal chama de leilão, terceiro leilão, a Caixa dá outros nomes ali, licitação aberta, venda direta online, isso já não é mais leilão e não existe a obrigatoriedade de devolução de valores. Então a gente tem que saber separar bem aí o que é leilão, né? Que a gente chama tudo de leilão, que não é, né? Então, os leilões obrigatórios da lei de alienação fiduciária também sobrar dinheiro, dá para fazer o que a Samila falou, né? Entra com uma ação rapidinho, pede para intimar o banco, tendo sobra para não devolver para o antigo proprietário do imóvel, para resguardar esse valor e depositar em juízo. Então, assim, Legal esse seu esclarecimento, né, Daniel? Porque muita gente nem sabe que quando a Caixa faz aquele. Eu digo a Caixa porque é o mais comum, né? Mas qualquer banco, enfim, faz aqueles feirões e aceita financiamento. É leilão. Ou então, quando entra em venda direta ali no site da Caixa, que você nem tem mais o leiloeiro, né? Você coloca ali o valor que você quer comprar o imóvel e pronto. A gente não está falando que isso é errado, é só que isso não é mais o leilão. Ali o imóvel já foi consolidado para o credor, ele já fez os leilões obrigatórios em lei, e ali é realmente uma venda. Então, não tem mais essa possibilidade de, teve um saldo da arrematação ali. então, aí você vai ter que ir atrás de um dinheiro novo, né? Vamos colocar É, dessa forma. Você vai ter que ir atrás de patrimônio, carro e etc. Mas eu acho que o legal da taxa de ocupação é isso. É uma ferramenta, é um argumento que você tem para tentar convencer aquela pessoa a não ter mais uma dívida. é. Olha só. Então, às vezes funciona, outras vezes não funciona. E essa questão da depredação de imóvel, Samila, assim, eu concordo com você. Eu já vi algumas, né? Já entrei em imóveis que estavam literalmente detonados. Mas não é a regra, pessoal. Então, assim, tem que tomar cuidado, né? Não dá para acreditar em tudo que a gente escuta por aí. É claro, acontece, acontece. Inclusive, eu tive uma vez de um cliente que ele falou, cara, ainda bem que o cara quebrou tudo. Ele está ficando louco, mas ele falou, cara, eu ia reformar o imóvel inteiro. Então, assim, o cara me ajudou. Em vez do cara achou que estava me atrapalhando, não, ele está me ajudando. Então, assim, existem situações e situações. Aí eu dei risada, eu falo, cara, você é maluco, o cara detonou seu imóvel. Ele, Tem que não, cara, ver o maravilha. lado bom de tudo, né? Puta, eu dava risada, eu olhava pro cara do cara e falava, cara, tipo, não. Ele, não, é sério, cara, ele levou o pedreiro falou, puta, ainda bem que quebrou isso aqui, que ia ser difícil, não sei o quê. Então, assim, é claro, a gente não quer que ninguém quebre o imóvel que você arrematou, a gente quer que. Mas, pô, não é regra, pessoal. Acontece, é claro que acontece, e muitas vezes acontece, inclusive, pela abordagem que foi feita com aquela pessoa, que deixa a pessoa puta da vida, com raiva, né? Ah, o cara vai tirar o imóvel que é meu mesmo, então eu vou quebrar, pô. Por isso que a gente fala que é o acordo. Eu não gosto muito dessa palavra, porque não é um acordo humanizado, mas um acordo que você olha para a pessoa, pensa nela e tenta ajudá-la de alguma forma, muitas vezes é o melhor caminho, até porque aquela pessoa, meu, pode ser grata a você e não ingrata e detonar o seu imóvel, né? E também tudo é a forma como você fala com a pessoa, né? Eu claro, assim, eu gosto de chegar com muito cuidado, porque tem gente que, digamos, é sacana no português, claro, tem, mas tem gente que está realmente passando pela maior dificuldade da vida dela, ela não quer te prejudicar, ela realmente só não tem condição de sair do imóvel, ela só passou por uma condição financeira difícil. Já vi muito caso de a pessoa tinha acabado de divorciar, então às vezes era o marido que pagava ou o marido que deixou de pagar e ela não sabia. Então, eu acho que é importante também você ter cuidado, porque você está lidando com outra pessoa. Uma coisa curiosa é que uma vez uma pessoa entrou em contato comigo querendo arrematar, falou que foi indicação, e aí eu perguntei, de quem? Mas quem que me indicou para você? Aí ele, olha, chega a ser uma história engraçada, mas você advoga para a pessoa que arrematou o imóvel da minha tia. E aí você foi cumprir a emissão na posse, você fez a desocupação e ela te achou muito educada, cuidadosa e me indicou para você agora. Então, assim, eu nunca imaginei que o ocupante de um imóvel que eu fui cumprir a emissão na posse um dia fosse me indicar
um cliente porque sentiu que eu fui cuidadosa com o momento dela. No caso dela, era realmente uma separação, enfim, e o ex-marido tinha causado aquela situação toda. Então, assim, é isso, é não esquecer também que por mais que você esteja com a razão, com o direito do seu lado, você está lidando com uma pessoa no outro e uma pessoa que provavelmente está muito fragilizada. Então, muito legal. Ô, Samila, eu acho que eu deixei o assunto mais polêmico para o final. De novo, todo mundo sabe que acompanha aqui nosso podcast, sabe que eu adoro uma polêmica. Então, não daria para entrar nesse tema sem trazer uma polêmica. Uma coisa que a gente escuta o pessoal falando demais na internet, pessoal, já vou falar aqui de novo, de antemão, tá? O que a gente vai falar aqui, nem sei qual que é a posição da Samila, mas eu imagino, é, não é para você fazer exatamente o que a gente faz, não fazer o que a gente está falando que pode dar problema. Cada um sabe o que faz na sua arrematação e sabe os riscos que quer assumir. Mas uma coisa que eu escuto bastante, Samila, que me dá um certo desespero, e aí já dando a minha opinião, é a história do entrar nos imóveis desocupados por aí. Hum. Arrematei, comprei, tá tudo certo, tenho certeza que aquele imóvel está desocupado, vou lá, pego o meu chaveiro, levo lá e saio entrando no imóvel. E aí, qual que é o seu conselho sobre isso? Pode fazer, não pode fazer? Quais são os riscos de fazer isso? Se é que existe algum risco? Isso pode te dar algum tipo de problema? Não pode? Você aconselha a fazer isso? Conta pra gente aí sobre esse tema que eu acho que do nosso episódio aqui é um dos mais importantes, inclusive. Então, hoje realmente a gente está para polêmica, né? Tá para opiniões aí que sempre causam o que falar na internet. Bom, já que eu já adiantei que eu sou uma pessoa conservadora, eu acho que essa questão de entrar no imóvel você tem que ser muito cuidadoso. Por quê? Pode acontecer sim, claro, do imóvel estar desocupado, seja no leilão judicial ou no extrajudicial. E aí, quando é uma questão de condomínio, assim, um apartamento e tal, eu sempre peço autorização para o condomínio. Porque pode acontecer de você já ter o auto assinado quando é um leilão judicial e aí não teve impugnação, ou teve impugnação, foi resolvida, mas você ainda não tem um mandado expedido. E pode acontecer também no extrajudicial de, eu sei que o imóvel está vazio porque estava lá no site do leiloeiro e eu vou entrar. Eu sempre passo para o condomínio qual é a situação e peço autorização para entrar. Por quê? Muitas vezes o imóvel está vazio, mas ele está trancado, então você precisa arrombar para entrar. E assim, se o condomínio nega, ele fala, olha, eu não vou autorizar o arrombamento porque o antigo proprietário não... Às vezes ele ainda está cadastrado lá como proprietário da unidade, o condomínio não deixa, eu não insisto. Eu não arrumo briga com o condomínio por isso, não acho que tem motivo, acho que o condomínio tem sim as razões dele de negar essa entrada sem um mandado, às vezes não, muitas vezes sem até o registro da propriedade ali em nome da pessoa, então, eu já ajuizei missão na posse para entrar em imóvel desocupado em condomínio. Já esperei mandado de missão na posse, sim, em leilão judicial. Mas, de novo, essa é a minha posição. Se você quer pagar para ver, chamar o chaveiro e levar, tudo bem também. Eu sei que tem muita gente que faz isso, mas eu prefiro resguardar na maioria dos casos. Mas tem também um outro lado que eu já entrei em imóvel desocupado, por exemplo, de rua, casa. Era uma casa na rua, assim, não era uma casa em condomínio, mas eu entrei com um tabelião junto. A gente fez uma ata notarial, que é o tabelião, ele tem fé pública, então o que é a ata notarial, né? Tem gente que não conhece. O tabelião te acompanha e ele atesta ali, parece até a certidão do oficial de justiça na emissão na posse. E aí ele atesta que entrou no imóvel naquela data, junto com o advogado da rematante, que o imóvel estava vazio, desocupado, livre de coisas e pessoas. Eu coloco até foto na ata notarial, e aí te dá a segurança ali de que, enfim, você entrou no imóvel desocupado. Nesse caso que eu fiz isso, já foi mais de um caso que eu fiz isso, eu juntei essa ata notarial no processo. E por que fazer essa ata notarial? Para resguardar mesmo, para mostrar que o imóvel estava vazio, que não tinha coisas, porque às vezes o imóvel está vazio porque ninguém está morando lá, mas a mobília ficou toda para trás, entendeu? São os pertences de alguém. Então, às vezes que eu fiz isso de entrar com ato notarial, era um imóvel que era completamente abandonado e que eu certifiquei para dar essa segurança ali para o rematante. Perfeito. Pessoal, acho que quando a gente fala na internet, a gente tem uma.
responsabilidade muito grande. Porque assim, primeiro, a gente não sabe quem está nos escutando. Segundo, a gente não sabe o quanto essa pessoa está levando a sério o que a gente está falando. Pô, a pessoa pode pegar e fazer exatamente o que eu estou falando e dar errado. Então, assim, a gente tem que ser muito cuidadoso quando a gente passa informação para um grande número de pessoas. E aí eu concordo com a Samila no seguinte ponto. Cara, eu já entrei em imóvel desocupado algumas vezes, né? Mas assim, de novo, eu sabia o risco que eu estava correndo e resolvi assumir esse risco. Se desse problema, eu sabia o que poderia ser esses problemas e para onde eu ia correr. O problema aí é o seguinte: a pessoa que entra nesses imóveis e não tem ideia de que isso pode dar problema. E pode dar. Não estou falando que vai dar. Eu espero que você entre em 100 imóveis e nenhum dê problema. O nosso papel aqui é que, a gente quer que as pessoas arrematem e tornem essas arrematações perfeitas o mais rápido possível. E um desses pontos que às vezes enrosca um pouco é na desocupação. Então, assim, o nosso papel aqui não é falar pessoa desocupada o que você acha que está desocupado. Pessoal, tome cuidado com esse tipo de atitude, porque ela pode te dar algum tipo de problema. E pode. Eu vou dar um exemplo aqui de um que é muito legal, que a pessoa me procurou, acabei nem fechando com ela, que ela arrematou um imóvel que era direito, leilão judicial, direitos, então a gente sabe que ela teria que arcar com o contrato de alienação fiduciária. O que aconteceu? O imóvel estava desocupado, um apartamento, ela foi e entrou no imóvel. Antes de ter registro, carta de arrematação, antes de ter toda a documentação que comprovaria que esse imóvel era dela. O que aconteceu? O cara reformou o imóvel inteiro. Genial. Fez toda a reforma do imóvel, pegou a carta de arrematação quando saiu, levou para registro. Estou até com medo do final da história. Para dar medo mesmo. O que aconteceu? O cartorário falou, o tabelião falou, não registro, tem um contrato de alienação fiduciária, tem que dar baixa no contrato de alienação fiduciária. Cara, aí ele foi no juiz, falou, excelência, o cartório não registra. E aí? Aí o juiz falou, o cartório tem razão, é direitos, não é o imóvel propriamente dito que foi levado a leilão. E aí, cara, começou aquele problema, porque no edital estava claro que era direitos, a pessoa comprou daquele jeito que fala, cara, eu vou dar um jeitinho de transformar esses direitos em propriedade. E, de novo, pessoal, às vezes dá certo. E que bom quando dá certo, é muito legal, mas às vezes dá errado. Como nesse caso, deu errado. E o cara já estava na posse do imóvel, com o imóvel todo reformado, pronto para vender. E aí o que ele fez? O cara recorreu para o tribunal depois, porque eu fui acompanhando o processo. Mas assim, virou uma dor de cabeça que poderia ter dado um problema gigantesco para ele, porque ele entrou na posse de um imóvel que ele não era proprietário, ele depois não conseguiu a propriedade do imóvel porque ele não conseguiu registrar. Cara, gastou uma grana em reforma. Me informa, Gastou uma grana em reforma. E tá aí discutindo. E aí pode demorar mais 1, 2, 3, 4 anos. O cara com o dinheiro dele todo parado. Ah, Daniel, isso não é regra. É claro que não é regra, Mas quem né? disse que não vai acontecer com você, né? Exatamente. Só que assim, se você fosse uma pessoa cautelosa, tivesse pedido o registro antes, saiu o registro, está no seu nome, você já é proprietário, você fez isso, beleza, cara, aí não importa se era direito, se não era direito, como é que era. Cara, você virou proprietário do imóvel, e aí é uma opinião minha. Eu já vi arrematações sendo canceladas depois do registro. O que para mim é uma aberração. Cara, Merece um podcast exclusivo para esse assunto. exatamente, vamos fazer, já está combinado. Próximo podcast nosso a gente vai falar sobre isso. Mas assim, pessoal, então a gente às vezes assume alguns riscos, né? Eu falei tudo isso para falar exatamente isso. Às vezes a gente assume alguns riscos que são desnecessários, que poderiam ter sido evitados, de novo, cara, com uma coisa que chama cautela. De novo, registro da matrícula não faz mal a ninguém, cara. Muito pelo contrário, ele é um documento essencial para demonstrar que você é proprietário daquele imóvel. Quem não registra não é dono, eu falo isso em todo episódio. Samila, acho que agora a gente só tem mais um assunto para falar aqui para acabar a nossa conversa, que é a desocupação. Eu arrematei um imóvel. Tanto faz se é o antigo proprietário, se esse imóvel está locado,
se é um invasor desse imóvel. Muda alguma coisa nos trâmites que a gente vai fazer? E quando muda? Só para uma observação nisso que você terminou de falar, o auto de arrematação é um documento muito importante, mas você não é proprietário só porque tem ele. Na verdade, você no judicial precisa da carta de arrematação e levar a registro, e no extra, na maioria dos casos, fazer uma escritura. Então, assim, o auto tem sua importância, mas não é tudo, né? Não está tudo resolvido ali. E só para mostrar que às vezes pode acontecer algo, em um desses casos que eu entrei no imóvel com ato notarial, o imóvel completamente abandonado. Depois o ocupante soube, porque a gente entrou e trocou a fechadura, e ele abriu o boletim de ocorrência e queria entrar com ação criminal, informou no processo da arrematação, fez um escarcéu, mandou e-mail para o meu cliente dizendo que eu era uma advogada irresponsável, fez assim o show dele. Mas eu apresentei a ata notarial no processo, na verdade eu já tinha informado no processo que eu fiz isso e assim, não deu em nada. Mas não deu em nada porque a gente teve cautela. Eu sei que a ata notarial não é um documento barato, eu lembro que foi mais de R$ 3.000, não é algo assim que a gente faz de qualquer jeito, então às vezes a pessoa quer entrar no imóvel e não quer fazer ata porque é caro, mas depois o problema que você pode ter pode ser mais caro do que a economia que você fez com a ata. Então, é o que o Daniel falou, você assuma os riscos, mas também faça as coisas com cautela. E em relação à sua pergunta sobre a ação que a gente ajuiza, quem está no imóvel, às vezes a gente se depara com algumas situações, assim, por exemplo, já aconteceu de a pessoa que perdeu o imóvel em um leilão extrajudicial, ela sair do imóvel depois que o imóvel foi arrematado e colocar um conhecido dela para morar lá, coloca um parente. Não tem contrato de locação, não tem nada, colocou só outra pessoa para morar lá. Ou acontece pior ainda, de fazer um contrato de locação com outra pessoa, coloca um locatário lá no imóvel, ela sai. Ou a gente fica ali notificando no endereço do imóvel, mas não tem noção do nome da pessoa que está lá, não faz ideia de quem é o ocupante. Eu, em todas essas hipóteses, entro com a ação de missão na posse, porque essa ação, eu estou em busca de obter a posse daquele imóvel, independente de quem seja o ocupante. Eu não quero saber quem está morando lá, o que ele está fazendo, o meu objetivo é conseguir a posse daquele imóvel. Então, eu já ajuizei a ação de missão na posse, por exemplo, que o réu era eventual ocupante do imóvel e pedir para que o oficial de justiça, quando fosse cumprir um mandado, qualificasse a pessoa que ele encontrasse lá. Eu já entrei com a ação de missão na posse para imóvel que estava alugado. Por quê? Aproveitando para fazer aqui um esclarecimento, às vezes as pessoas acham que o imóvel leilão que está alugado, o locatário tem que ter direito de preferência, igual uma compra e venda. E não, o locatário ele não tem. Eu já vi impugnação de leilão que era o locatário dizendo que o direito de preferência dele não foi respeitado. Assim, o leilão ele é uma venda forçada, então não existe ali essa questão do direito de preferência. E aí, se você for o arrematante, quem está ocupando é o locatário, eu não vou poder tirar a pessoa. Você vai observar a matrícula do imóvel. A matrícula do imóvel, se ela tiver ali uma verbação do contrato de locação, de fato, você vai ter que respeitar essa locação, vai aguardar o término, mas você pode substituir o locador na posição dele e passar a receber esses aluguéis. Então, às vezes, se torna uma arrematação muito interessante. Eu já tive mais de um cliente que quis arrematar o imóvel pelo fato de estar alugado, porque sabia que era um aluguel bom, que era interessante. Então, assim, a matrícula do imóvel, assim como é importante você registrar que você é proprietário, não é só essa informação, a matrícula do imóvel diz muito. Então, quando alguém registra um contrato ali na matrícula, ele deu publicidade. Esse contrato passa a ser válido contra terceiros, então não tem como o arrematante depois alegar que não sabia. Mas, como, no geral, ninguém averba esse contrato, eu confesso que eu só vejo essa averbação quando é uma locação comercial. Já vi locação de farmácias, de restaurante, de hospital. Eu nunca vi um contrato residencial averbado ali, uma locação residencial. Não estou falando que não existe, só estou falando que não é comum. E aí, se realmente não tiver essa verbação ali na matrícula do imóvel, você pode sim desocupar, porque o arrematante ele não é parte naquele contrato de locação, era com o locador e o locatário. Se o locatário se sentiu prejudicado, ele pode depois ajuizar uma ação contra o locador dele e eles que se resolvam. Mas o arrematante não tem nada a ver com isso. Então, não, eu não ajuizo a ação de despejo quando eu sei que o ocupante do imóvel é um locatário.
Eu ajuizo a emissão na posse porque eu sou, sim, a proprietária e eu quero a posse de um imóvel que é meu e que eu não fiz contrato de locação com ninguém. Eu acho que a partir do momento que o arrematante celebra um contrato de locação com a pessoa que está lá e depois ele quer tirar, aí sim vira uma ação de despejo. Então, resumindo, independente de quem esteja no imóvel, pessoal, arrematante, você vai conseguir tirar, com uma exceção, que é o imóvel que tem um contrato de locação registrado na matrícula. Pessoal, por isso, de novo, a gente cansa de falar isso aqui no podcast, eu canso de falar, o Thiago já falou, a Samila falou hoje. A matrícula é um documento fundamental para quem quer arrematar o imóvel. Não existe arrematar um imóvel sem olhar a matrícula. Você olhou a matrícula, viu que tem um contrato de locação registrado, é importante que você tenha algumas coisas a ponderar. Primeiro, qual que é o valor que está sendo pago nesse contrato de locação? Se for um valor para você arrematante que vai te deixar feliz, cara, e que você já tinha intenção de fazer essa renda passiva, legal, você pode arrematar que você vai manter essa locação. Se você está comprando para desocupar esse imóvel, opa, sinal amarelo piscando, você vai ter problema. Não cumpre, porque vai depender do terceiro que está ali locando esse imóvel aceitar as condições que você está propondo para ele sair do imóvel. Aí é uma negociação pessoal entre você e o locatário, e você vai ter que torcer para ele concordar com as suas condições. Então, vai muito do que você está buscando, vai muito de caso a caso concreto. Mas assim, viu o contrato de locação, você quer comprar esse imóvel para revender, toma cuidado, tá? Porque muito provavelmente você vai ter que respeitar esse contrato de locação até o final da vigência dele que está ali registrado. Samila, mais alguma coisa para falar sobre o nosso tema? Se não, se despeça. Eu faria uma observação só sobre a diligência da emissão na posse, que é outra coisa que as pessoas têm um receio. Primeiro, você arrematante, se você não quiser participar, eu tenho cliente que antes de arrematar já me fala, mas eu não quero ir na desocupação, hein? O advogado pode ir com uma procuração com poderes específicos, é claro, mas como funciona no dia? No mandado de missão na posse, que ele é, né, expedido no processo e a gente cumpre com o oficial de justiça, então a gente agenda com o oficial de justiça o dia e o horário que a gente vai cumprir, e aí esse mandado tem previsão de arrombamento, então você chama um chaveiro no dia, o chaveiro abre o imóvel e eu sempre troco a fechadura, porque a gente não conhece outra pessoa, eu nunca aconselho a continuar ali com aquela mesma fechadura. Então a gente tem a previsão no mandado para arrombamento, é importante que tenha. Em relação a eventuais bens, às vezes a pessoa sai e deixa a mobília, ou às vezes ela nem sai. Eu já cheguei em missão também, a pessoa vivendo como se nada tivesse acontecendo. E aí você tem duas opções, ou o mandado vai prever que você é fiel depositário, então você fica ali responsável, você tira a pessoa, mas a mobília, os pertences ficam, e depois você dá um prazo para aquele antigo ocupante ou antigo proprietário ir lá retirar as coisas dele, então fica responsabilidade do ocupante lá remover os bens dele, de novo, num determinado prazo, ou você tem o agendamento do depósito público. Então, no dia você vai também com um caminhão de mudança e remove tudo, toda a mobília que tem no imóvel e leva tudo para o depósito público, e aí sim você tem um imóvel completamente desocupado. E, por fim, outro poder que tem no mandado de missão na posse é para requerer auxílio de força policial. Então, tem gente que já chega para cumprir a missão na posse com a polícia junto, ou eu confesso que eu não costumo levar a polícia junto, mas já teve caso que precisou sim chamar a polícia porque a pessoa teve algum tipo de resistência, quis causar briga. Então, assim, a gente tem os meios, tem segurança para todos esses atos. Então, se a pessoa chegar lá na hora e quiser arrumar briga, você pode sim chamar a polícia para auxiliar naquela situação. Não, legal, Samuel, acho importante tudo que você falou, só vou comentar. Eu, Daniel, não faço mais emissão sem polícia, tá? Eu já combino com o oficial de justiça antes de ir com a polícia, meu tio, você não sabe quem está dentro do imóvel, já fiz emissão que o cara estava armado, por exemplo. Então, assim, acaba gerando um certo transtorno. Então, hoje em dia, eu prefiro ir com apoio policial. Não, se a polícia não chega, eu não arrombo. Sim, eu espero a polícia chegar. E, meu, nunca tive problema com isso, tá? A polícia sempre foi super atenciosa,
super gentil, ia lá, conversava com o cara numa boa, né? Nunca vi nenhum policial tratando mal também a pessoa que estava dentro do imóvel, nunca vi, sendo bem sincero. Sempre foi muito tranquilo, por mais que a pessoa resistisse e tal, ia lá, conversava e falava, pô, vai sair por bem ou por mal, então sempre acabou dando certo, né? E outra coisa que você falou é a questão do depositário. Quando você fica como depositário dos móveis, né, ou dos bens que estavam pertencentes ao imóvel, você também pode cobrar uma taxa da pessoa pela guarda desses bens. E aí o que você pode acabar fazendo, se for do seu interesse, se a pessoa não se manifestar, passando o prazo, dando o valor da taxa mais ou menos dos bens móveis ali, você pode pedir perdimento desses bens e ficar com eles. Então, você entrou no imóvel que está planejado, bonitinho, super legal, cara, e que você quer ficar com esses móveis e a pessoa não te respondeu, sumiu, etc., dá para você fazer essa jogada. Fique como depositário dos bens móveis. Se a pessoa não aparecer, pede perdimento e fica com os bens. Certo? Samila, muito Certíssimo. obrigado pela sua participação. Foi um prazer ter você aqui na nossa conversa. Né? Deixe suas redes sociais aí, para quem quiser te achar, quem quiser falar de leilão, quem precisa de assessoria. E a sua palavra final para o nosso público aqui da Universidade Leilão Imóvel. Muito obrigada, Daniel, pelo convite. Eu gostei muito. A gente sempre tem muito o que falar sobre leilão, principalmente sobre desocupação, que é uma parte assim do leilão que a gente ouve tanto mito, né? Tanta notícia ruim. Fiquei muito feliz, gosto muito de conversar sobre esse assunto e principalmente levar esclarecimento, né? A gente tirar ali esse medo das pessoas, porque o que a gente quer é mostrar que o mercado de leilão é seguro, que a gente tem segurança jurídica, sim, para arrematação de imóveis. O meu Instagram é @samilacampice, nem o nome nem o sobrenome é fácil de escrever, né? Mas é Samila Campice, e o Instagram da Arrematei é arrematei.leilão. E, de novo, agradecer a oportunidade, já me coloco à disposição para depois a gente falar sobre outros assuntos. E parabéns pelo trabalho da Leilão Imóvel, pelo trabalho aqui também do podcast, de trazer informação e de contribuir com esse mercado que só tem crescido, né? Então, Samila, eu que agradeço a sua participação, né, o trabalho que você tem feito aí na OAB do Rio, na própria aba. São coisas importantes, pessoal, que a gente está vendo que o mercado de leilão está crescendo. E o mercado está se movimentando, se atualizando. Né? Quando eu comecei a trabalhar com leilão em 2013, eu jamais imaginei que eu iria ver uma comissão da OAB sobre leilão. Né? E hoje a gente tem aí a do Rio de Janeiro, Minas também está com uma comissão. Mandar um abraço para o meu amigo Daniel Frederic, que está lá como presidente da comissão. Então, assim, a gente está vendo o mercado se organizando e isso é muito importante. Né? E espero que cada vez mais apareçam comissões da OAB de leilão, mais eventos. Né? Inclusive, eu conheci a Samila e a Lúcia no Investmob. Né? Então, de novo, a importância desses eventos. Né? Depois a gente já foi almoçar junto, já batemos vários papos. E isso é importante, essa troca em prol do mercado. Né? Inclusive, a Lúcia já está convidada para participar e o Jorge também, né, que são os dois sócios da Samila no Arrematei, e estarão aqui em breve. Pessoal, obrigado pela atenção de vocês e até o próximo episódio. Aquele abraço.